Nobres alunos, a paz do Senhor Jesus. Retornamos para a nossa primeira aula no tema de hermenêutica, uma matéria necessária para que nós possamos se utilizar dessa ferramenta na interpretação das Sagradas Escrituras. Haja vista que, se nós não fizermos uma boa leitura, obtermos o correto entendimento do texto, explicar esse texto, não conseguiremos fazer uma aplicação ideal desse texto. Então, lembre-se, é necessário ler o texto, entender o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, ler, entender, explicar e também aplicar. Olha, são verbos que precisam ser cumpridos na etapa da leitura e interpretação da Bíblia Sagrada. Nós temos uma ferramenta extraordinária dada por Deus, que é a sua palavra. E nós precisamos entender a palavra de Deus para que nós possamos levar essa mensagem genuína do Evangelho de Jesus Cristo aos povos. É de suprema importância essa tarefa. Jesus disse que um cego não pode guiar o outro, porque se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova, né? É um problema seríssimo desta geração, que estão a passos largos para o inferno. Mas a igreja tem a mensagem do Evangelho e Jesus, ele conta comigo, ele conta contigo, ele conta conosco, para que nós possamos aplicar a palavra de Deus, o remédio para a cura da alma do homem é a palavra de Deus. Então, cabe a nós, como os despenseiros dos mistérios de Deus, cabe a nós, como os eleitos para apregoar a mensagem da cruz, entender, explicar esta palavra. Haja vista que a Bíblia nos fala que um certo homem, ele ia lendo o texto do profeta Isaías, mas não entendia. E Deus, pelo seu Espírito, enviou a Filipe até a sua carruagem e perguntou: entendes o que lê? E ele diz: como eu saberei se não há quem me explique? Então, olha a tarefa de um intérprete. Filipe sabia pelo Espírito o que estava escrito, qual era o seu real sentido e significado. Ele expôs o real sentido e significado daquela palavra e o homem disse: o que? Olha a água aí. Aquele homem já queria de fato aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, esse texto é importantíssimo para nós meditarmos a tarefa do intérprete do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus. A palavra é luz, a palavra é o alimento para esta nação. Então, queridos, vamos lá. Eu sugeri, numa aula presencial, eu sugeri aos alunos que eles obtivessem o livro, né? O meu ainda é uma capa mais antiga, né? O livro de hermenêutica do Elúndio e o P.C. Nelson. Elúndio e P.C. Nelson, né? A capinha amarela. Depois esse livro ele se tornou, houve uma reformulação de capa, né? Ele ficou uma capa marrom, mas o conteúdo permanece importantíssimo desse livro. É uma referência para um curso básico, né? Louvado seja Deus. Não se esquecendo que nós temos um livro-texto disponibilizado
pela nossa FAESP, aos alunos. Esse livro também é de suma importância para que nós possamos aprender. Mas ao estudioso, né, eu fiz a diferenciação que vocês hoje, vocês são alunos, estudantes de teologia. E cabe ao aluno, ao estudante de teologia, ele buscar referências, boas bases, na matéria que está sendo estudada, de vários autores. É importante isso, você ter de 2 a 3 autores, né, dentro da nossa linha de pensamento, conservadores, que primam, né, pelo rigor técnico, científico do estudo da palavra de Deus, debaixo da humildade, da graça de Deus. É importantíssimo nós temos referências para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento. Então nós temos esses livros. E também, eu disse também, na aula passada, eu falei sobre hermenêutica avançada do Virkler, editora Vida. Para aqueles que desejarem avançar um pouco mais o seu conteúdo, a sua compreensão sobre o estudo hermenêutico, nós, né, sugerimos tais livros, entre muitos outros que tem bons livros no mercado hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O ensino teológico da nossa nação tem crescido, né? Coisa antigamente era mais raro, pouco material de estudo, de pesquisa. Hoje nós temos uma gama enorme de bíblias, de estudos. Nós temos léxicos, dicionários bíblicos, dicionários teológicos. Nós temos uma variedade imensa para o estudante, para aqueles que serão, né, desejam ser um estudioso, que é um trabalho para toda a vida ser um estudioso da palavra de Deus. Você com certeza precisa ter a sua biblioteca, você precisa ter materiais de pesquisa, de investigação. Ao intérprete da Bíblia, ele precisa de ter ferramentas para investigar, para inquirir, para examinar. Jesus Cristo disse que devemos examinar as Escrituras, tem que ser peneirado, tem que ser filtrado, é algo municioso, é algo que precisa de dedicação, né? O apóstolo Paulo, que aos ministros que trabalham, que se exaurem-se, né, que trabalham na palavra, ele deve ser duplamente remunerado. Então, cabe à pessoa vocacionada ao ministério, ele precisa, aos que estão dados por Cristo, ao ensino da palavra, à pregação da palavra, ele precisa ter esse cuidado de se aperfeiçoar a cada dia para que possa prestar um serviço com excelência para o reino de Deus. Então você, com certeza, há aí essas referências, obras teológicas, para que você possa se aprofundar. Queridos, tomando por base este livro, eu gostaria de estudar a primeira regra da interpretação. Ela não é a primordial, mas ela decorre da primordial regra, a principal regra, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Haja vista que a Bíblia, existe passagem na Bíblia que você lê e parece não ter o real sentido. O que diz Jesus nesse texto? O que diz o apóstolo nesse texto? E você se pergunta. E é necessário você ler os versículos anteriores, os versículos posteriores, os capítulos anteriores ao texto que você leu e até mesmo os capítulos posteriores. Ou é importante você ler um outro livro da Bíblia que lá pode lançar luz no texto que você leu. Então, isso é a regra. É você buscar de um lado a outro a referência, e aí unindo esses textos, você os compara e ali você consegue extrair de fato. Porque o Espírito inspirou
tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E é preciso entender que o Espírito Santo nos fará entender ambos os textos. E vamos dizer que é algo que no Antigo Testamento havia uma obrigação para a circuncisão. E alguém pode ler um texto do Novo Testamento que não é necessário, não se faz necessário. Como Paulo combate a igreja aos Gálatas, ele combate os judaizantes que queriam ensinar que deveria se praticar circuncisão. Por quê? Porque era uma obrigatoriedade da lei mosaica. O ouvinte leigo, o ouvinte sem muito arcabouço, estrutura cristã, evangélica, ele poderia se deixar levar. Puxa vida, mas de fato está no texto sagrado do Antigo Testamento essa obrigatoriedade. Pois bem, a Bíblia nos fala que os apóstolos se reúnem, o livro de Atos, os apóstolos deixam isso muito claro, que eles se reúnem e fazem ali uma conferência, uma convenção. O Espírito Santo os ajuda para que eles entendam que não é necessário cumprir. Nós, como cristãos da nova aliança, nós não somos obrigados a cumprir um requisito que era um ritual da lei mosaica. E nós aprendemos isso com o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele aboliu esta regra. Nós não somos mais necessária, essa regra não é mais necessária para nós, porque Deus assim determinou. Então é importante. Existem religiões por aí que guardam uma coisa e outra, dizendo ser cristãos evangélicos, guardam de outras religiões, né? Coisas, preceitos e até mesmo do Antigo Testamento, porque pensando que isso deve se permanecer, que é algo bom. Mas nós temos, como igreja, a obrigação de tomar para nós o que é do Novo Testamento na sua essência. Naquilo que entra em conflito o Novo Testamento com o Antigo, esse é um caso da circuncisão. Nós não temos que cumprir algo que é do Antigo Testamento, e sim do Novo. Há coisas que do Antigo Testamento que vêm corroborar, vêm fortalecer o que está escrito no Novo Testamento. Mas existe coisas que, como essa, é um conflito e nós estamos obrigados a permanecer no que é novo. Então, Jesus deu o real sentido das Escrituras para nós. Os apóstolos estenderam esse esclarecimento, lançando luz em muitas coisas do Antigo Testamento, e nós precisamos reunir tudo isso, pesquisar, estudar e ter a real aplicação do texto para nossas vidas, para que nós possamos ser libertos. O jugo de Jesus, ele é suave, ele é leve. Então, queridos, a primeira regra que vocês precisam aprender decorrente desta regra que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual, em seu sentido comum. Por quê? A primeira regra de interpretação é o quê? Ler e entender de forma literal. De forma literal. O texto precisa ser entendido de forma literal, primeiramente. Mas, se não é possível entender de forma literal, e aí nós estamos diante do quê? Nós podemos estar diante de uma alegoria. Nós podemos estar diante do quê? De uma linguagem retórica, né? De uma figura de linguagem, uma linguagem retórica. Se é uma figura de linguagem, nós não podemos tomar no sentido literal. Quer ver um exemplo? Um exemplo disso é quando o apóstolo João, ao encerrar o Evangelho de João, ele disse
que não se podia contabilizar, não haveria livros para contar, contabilizar, descrever a quantidade de milagres que Jesus fez. Isso é o quê? Uma hipérbole. Isso é uma linguagem, uma figura de linguagem que extrapola. É um exagero, mas é usual usar no dia a dia, usarmos a hipérbole, né? Vocês não viram um ditado popular que as pessoas dizem assim: olha, eu estou com tanta fome que comeria um boi. Lógico que é um absurdo. É um absurdo, ninguém consegue. É uma hipérbole, é um absurdo. Ninguém consegue, com tanta fome que esteja, ninguém tem espaço, né, no estômago para se alimentar, comer um boi de fato, né? Pode-se, durante um ano ou até mais, pode estar comendo esse um boi aí, congelando e fazendo uns pedacinhos para comer. Então, nós vemos que a Bíblia tem hipérbole, tem exagero. Como não poderia conter todos os livros, né? Não poderiam conter os feitos de Jesus, o ministério de Jesus, por 3 anos e meio. Com certeza nós entendemos que Jesus fez mais milagres, ele realizou mais obras que não foram registradas. É muito verdade, e está uma verdade escrita pelo apóstolo, mas entendemos que é uma hipérbole, um exagero dizer que todos os livros não poderiam descrever ou contabilizar tais milagres, né? Então, com certeza, nós estamos aí entendendo que às vezes temos uma linguagem figurada e não podemos pegá-la no seu sentido literal, como nesse caso. Não podemos entender literal, porque se entendemos literal, nós corremos o risco de cometermos um erro. Qual erro? De interpretar errado o texto e aplicar. Uma vez que você interpretou errado, você aplica errado, e aí você não produziu algo que de fato é espiritual, direcionado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo, de maneira alguma, ele nos levará a interpretar as Escrituras erradas. A tarefa do intérprete, ele precisa buscar a direção do Espírito Santo, mas precisa ter o trabalho de pesquisa, de investigação. Faz parte. Nós temos o lado racional, nós temos o intelecto que necessita de informações para poder processar, né? Então, mas o Espírito Santo vai nos auxiliando, nos dirigindo. Cabe aqui dizer, lembrar, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que, segundo, né, o livro Heróis da Fé, conta que os vários feitos daquele homem ao pregar, né, os grandes ambientes que cabiam centenas de pessoas se tornavam pequenos, porque quando eles iam pregar, as pessoas se sentiam como se estivessem diante de um banquete se alimentando. Quem disse isso foi Moody, que foi outro grande ganhador de almas para o reino de Deus. Ao ouvir, né, ele ouvindo Spurgeon pregar, Charles Spurgeon, ele ficou maravilhado com aquilo. E ele disse: se Deus pode usar este homem, também ele pode me usar. Olha, irmãos, e Charles, ele disse uma coisa: quando ele se encontrava diante de um texto das Sagradas Escrituras que parece impenetrável, ele ia para a oração. E com a oração, como fosse um martelo batendo sobre a penha, sobre a rocha, ela ia se esmiuçando e ele ia entendendo o texto. Ele aprendia com o Espírito a explicar aquele texto e aplicar aquele texto. Então, a oração, no trabalho da interpretação bíblica, ela é primordial. O crente deve orar pedindo a Deus inteligência, sabedoria espiritual. Haja vista que a Bíblia diz que o Espírito Santo é espírito de inteligência, de sabedoria, né? Então, com certeza, você precisa, a cada dia, buscar a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, para entender a Bíblia. Queridos alunos, tome o texto no seu sentido literal. Não é possível. Entenda-se que aquele texto
ele está falando, usando uma figura de linguagem, e aí podemos aprender com a figura de linguagem? Sim. Mas precisamos aprender a identificar cada figura de linguagem. E aí sim poderemos extrair lições com essas figuras. Ok? Então a primeira regra, tomar as palavras em seu sentido usual, em seu sentido comum, em seu sentido simples, para que possamos entender aquele texto. Não é possível tomar esse texto de forma simples, literal? Então vamos ver que há uma figura de linguagem. Há uma alegoria aqui. Há aqui os textos de Apocalipse, por exemplo, são os textos que geram dúvidas. Se tomado no sentido literal, muitos textos do Apocalipse, se tomados no sentido literal, você vai dizer, né, que Satanás é um dragão, porque a Bíblia fala que ele é o dragão lá, mas está falando a Satanás, se referindo a Satanás. Se tomarmos em sentido literal, vamos dizer, não, Satanás ele é a figura de um ladrão, de um dragão. Ele é ladrão. Nós sabemos que a Bíblia diz que ele vai matar, roubar e destruir. Mas ele não é um dragão de forma literal. Mas a Bíblia usa esse recurso para denominar Satanás. Também a Bíblia chama ele de serpente. Mas nós sabemos que ele não é uma serpente. Se tomarmos por sentido literal, simples, comum, nós vamos lembrar uma serpente, uma cobra. Talvez muitos irmãos já tiveram experiência de ir ao zoológico, ou aí mesmo já teve seu período na roça, ou tem parentes na roça, já viu uma cobra, né? Só pensar, serpente, eu conheço, né? Aquele animal peçonhento, muitos deles são peçonhentos, dependendo da cobra que picou, a pessoa morre em pouco tempo. Não é. Mas a Bíblia chama de serpente. Então ali não podemos, nessa passagem, não podemos tomar no uso comum, não podemos tomar de forma literal aquele texto. Então tomemos cuidado com isso. Precisamos entender de fato o que as Escrituras estão dizendo. É possível tomar literalmente? Então vamos extrair tudo que aquele texto nos pode ensinar. Não é possível? Vamos entender qual a figura que está sendo usada aqui. Entendendo, sabendo identificar a figura de linguagem ou retórica, saberemos extrair a informação correta. É um hebraísmo, né? Que são as linguagens que é muito usada por quem? Pelos judeus, pelos hebreus. Hebraísmos são a linguagem deles, que são comuns, que entre eles, né, eles sabem o que se está se tratando, o que está falando. Então, uma pessoa de fora pode não entender. Quer ver uma coisa? Jesus disse, quem não aborrecer seu pai e sua mãe não é digno dele. E aí, para nós, um leitor, 2000 anos depois, lê, mas peraí, como é que é? Parece um conflito. Se a Bíblia diz para honrar pai e mãe, e Jesus diz isso? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Não é aborrecer no sentido literal, comum dos nossos dias. Não. Não é chatear, entristecer, magoar, maltratar o pai. Não. Não é desse sentido. O sentido fica mais claro com outro texto quando Jesus diz, né, porque é importante pegarmos os evangelhos e compararmos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, para que nós possamos ter uma ideal compreensão do que Jesus está dizendo. Em outros textos ele utiliza a palavra, quem não me amar mais do que o seu pai e a sua mãe não será digno de mim. Então, o evangelho, aceitar Jesus, é preciso o quê? Você amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Então, com certeza,
um filho, às vezes, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, isso pode trazer tristeza a um pai que não é crente, ou uma mãe. Muitos testemunharam que foram até expulsos de casa, porque chegou em casa e falou: eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, vou congregar na igreja tal, e foram expulsos. E aí a pessoa se encontra num dilema, o pai ou a mãe diz: olha, você quer Jesus, você quer a igreja? Então você sai de casa. Se você abandonar essa fé, você fica. Aí a pessoa prefere ficar com Jesus e teve que sair de casa. Os pais se aborreceram pela fé em Jesus Cristo. Então, nesse sentido, esse filho, ele aborreceu seus pais, porque ele aceitou a Jesus. Ele teve Jesus em primeiro lugar. E com isso, trouxe algumas situações de conflito no seio familiar. Mas ele cumpriu o que Jesus ensinou. Ele cumpriu a vontade do Pai. Então, nesse sentido, nós entendemos que quando Jesus fala de aborrecer o pai e a mãe, não é digno dele, ele não está dizendo que nós devemos abandonar, maltratar, espizinhar. Não, devemos tratar com todo cuidado, com todo carinho aos nossos pais e até, se possível, prestar ajuda financeira. Isso é o Evangelho, isso é ser cristão. Suprir as necessidades. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, mas muitas vezes por causa do Evangelho, e muitos casos, pais que não são cristãos, não aceitaram a Jesus, eles se entristecem com os filhos, porque pensou que o filho seguiria a religião deles, permaneceria nas filosofias deles, mas os filhos aceitou, abraçou Cristo Jesus. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender os textos. Haja vista que esse aparente conflito nós resolvemos com outra passagem bíblica. Então, usando essa regra, ou seja, usando a regra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É importantíssimo isso. Nós não podemos, nesse caso, tomar de forma usual, comum, literal, aquele que não aborrecer o seu pai e sua mãe não é digno de mim, como disse Jesus. Se nós tomarmos de forma literal, alguém vai chegar e maltratar o pai e achar que está... Não, porque agora eu sou Jesus, vocês vão para o inferno, e diz palavras depreciativas, e isso não é o que Jesus está ensinando. Nós temos que orientar, sim, falar da palavra de Deus, que há dois caminhos, mas com cuidado, Pedindo, a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. Então, queridos alunos, esta foi esta primeira aula sobre esse tema proposto da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Que você possa usufruir desse aprendizado, aprofundar esse aprendizado, para que você possa cada dia ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Com certeza, Jesus quer usar a sua vida, que você possa ter a palavra de Deus preenchida todo o seu coração. Seja um instrumento de Deus, seja uma bênção. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.